E hoje estamos novamente com o nosso grande parceiro, Dr. Guilherme Vilela, que vai falar sobre planejamento tributário para a sua clínica, para as clínicas odontológicas. Geralmente, todos nós somos reativos em relação a tributos. O que o Dr. Guilherme propõe e vem propondo ao longo de suas participações em nossa live é exatamente o contrário, é planejar, é ver qual o melhor modelo tributário e societário para a sua clínica. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Maravilha, Marcos. Quero dar muito bom dia também a todos que estão acompanhando a gente aqui na live. A gente sabe, Marcos, que dentro de qualquer empreendimento que a gente vai fazer na vida, o planejamento é o mais importante. E quem está aqui hoje com a gente está enxergando o valor nisso, em se qualificar, em absorver novas informações. Isso vai trazer muito mais retorno para o negócio da pessoa do que ela está lá no operacional. Exatamente. Quantos empresários do ramo da odontologia não estão aqui com a gente hoje porque estão no operacional do seu negócio? Infelizmente, quem está no operacional está deixando a cadeira do gestor vazia. E é justamente sentar na cadeira do gestor e aprender, buscar conhecimento sobre esse planejamento tributário que vai fazer o negócio crescer. Então, parabéns para quem está aqui com a gente hoje. E quem ficar até o final aí, eu tenho certeza, faço aqui já esse compromisso, vai sair daqui com informações valiosas que a gente geralmente solta nas nossas consultorias pagas, mas em razão da nossa parceria aí com o aplicativo, com o Controle Odonto, quem está participando das lives está vendo. Cada dia a gente entrega um conteúdo mais profundo. A gente está soltando por pílulas, né? É legal que o pessoal vai se familiarizando com esse tema e, como você disse, parece complexo, Marcos. Mas quando a gente vai ver, no fundo, não é. Quero me apresentar, meu nome é Guilherme Vilela, eu sou CEO da GV Advogados, um escritório de advocacia especializado em restituição tributária. A nossa missão, Marcos, é dar acessibilidade à restituição tributária para pequenas e médias empresas. E quando a gente fala aí de pequenas e médias empresas, a gente está falando de empresas que faturam até 4,8 milhões ao ano. Por que o nosso escritório surge com essa missão e com esse propósito? Porque a restituição tributária, Marcos, é algo que sempre existiu. Não é novidade. Muitas pessoas pensam, restituição tributária é uma novidade. Não. Sempre existiu. Porém, no passado, só as grandes empresas tinham capital, fluxo de caixa suficiente para contratar um grande escritório que demorava ali, às vezes, 6 meses para fazer o planejamento tributário de uma empresa. Era algo caríssimo. Hoje, nós temos a tecnologia, que a tecnologia traz acessibilidade. Então, o que antigamente se gastava 6 meses para fazer um planejamento, uma restituição tributária para uma empresa, hoje a gente faz em 2 semanas. Então, hoje, com o uso da tecnologia, a gente pode democratizar esse benefício, essa possibilidade. Essa é a missão do nosso escritório e é cumprindo esse propósito que a gente está aqui hoje, democratizando a informação. E, inclusive, com a tecnologia aliada ao seu negócio, vocês atendem o Brasil inteiro, né? Brasil essa inteiro. Possibilidade exatamente porque você falou até de custos, antigamente, com certeza, e não é tão distante assim, os custos de contratação eram muito mais altos em função da impossibilidade tecnológica de você atuar em todo o território nacional, né, com os próprios tribunais, a própria Receita, enfim, também no online, né? Com essa tratativa remota dos processos, isso facilitou muito, né? O contexto como um todo ficou muito favorável, né, Guilherme? Muito favorável. E Marcos, eu quero deixar aqui no início da nossa live 2 provocações, 2 reflexões para que todos que estão conectados com a gente nessa manhã possam responder no chat e a gente tornar esse nosso bate-papo algo bem interativo, onde eu falo, você fala, mas também todo mundo que está com a gente fale também. Tá? Primeira reflexão, primeiro provocamento que eu
que eu quero deixar é o seguinte, eu quero o empresário, o gestor da área da odontologia que está nos acompanhando agora, ele responda aí nos comentários quais que são os 2 principais desafios hoje que ele enfrenta no segmento da odontologia. Os 2 principais desafios que ele enfrenta para manter o negócio dele funcionando e principalmente para fazer o negócio dele crescer. Porque a gente sabe que não existe empresa estagnada. Ou a empresa está crescendo ou ela está morrendo. Ela está morrendo, exato. No mundo dos negócios não existe homeostase. Né? Ou está crescendo ou está morrendo. A outra provocação é o seguinte: você que é proprietário ou gestor de clínica odontológica, se hoje você aumentasse a sua margem de lucro de 10% a 20%, como que você usaria esse dinheiro dentro do seu negócio? Tá? Visualiza aí, pensa comigo. Cada um tem a sua própria margem de lucro no seu negócio, tá? Se a sua margem de lucro é 100 mil por mês, se é 10 a 20 mil, estamos falando aí 10 a 20%, de 10 a 20 mil a mais por mês. Como que você usaria esse dinheiro dentro do seu negócio? Você trocaria o seu espaço por um espaço melhor? Você aumentaria a sua equipe? Você compraria um equipamento de última geração para os seus procedimentos? Responde aí pra gente. Isso é importante. Isso é um exercício de visualização do futuro que você consegue visualizar uma possibilidade melhor no futuro. Responde isso pra gente e com base nessas respostas a gente vai conversar mais tarde de uma forma bem legal. Legal. Pessoal... Já estou pedindo ao meu time de retaguarda aqui ficar acompanhando o chat para ver quais são os comentários feitos pela nossa audiência em relação a essas 2 provocações que você colocou, né? Diante do nosso dia a dia, conversando com os nossos clientes, que nós sempre procuramos estar o mais próximo possível, um dos grandes desafios, que acho que dá para falar que é senso comum, é a margem. Como manter uma margem salutar, né, dentro dos seus consultórios e clínicas? Porque custos aumentando muito, principalmente de insumos, são os comentários feitos, né? E só que sem a capacidade ou possibilidade de repasse integral para os seus pacientes, porque senão acaba tornando inviável o tratamento. Então, uma das grandes queixas né, como desafio, não queixa, o grande desafio que a gente escuta muito é a manutenção de margem. Marcos, eu acho que você tem até uma solução, né, vamos chamar assim, ou pelo menos um trabalho a ser feito que pode colaborar muito com isso, né, Guilherme? Marcos, isso é tão sério. Outro dia eu atendi um empresário do ramo da odontologia interessado nos serviços de restituição tributária, de recuperar o que ele pagou a mais nos últimos anos. E foi um caso assim que me tocou muito, sabe? Entre outros que aconteceram no escritório, porque ele disse assim para mim: Marcos, Guilherme, eu não suportei a crise e a minha empresa faliu. E mesmo assim eu consigo recuperar o que ficou para trás. Como eu gostaria de ter conhecido essa possibilidade do planejamento tributário alguns meses ou até alguns anos antes. Talvez hoje eu não estivesse onde eu estou, com uma empresa falida, CNPJ dado baixa e cheio de dívida. Aquilo foi muito profundo assim para mim, sabe, Marcos? Aquilo trouxe uma consciência sobre a importância do nosso trabalho, porque hoje num mercado tão competitivo, Marcos, a empresa que não faz um planejamento tributário, ela fica para trás, porque o concorrente está fazendo. E aí o concorrente diminui o custo operacional. O concorrente está pagando menos impostos. E aí com esse dinheiro que o concorrente está economizando mês após mês, ele compra um equipamento mais sofisticado. Ele contrata
uma equipe de marketing, uma equipe de vendas mais qualificada. Como que você compete com esse concorrente? Ele próprio se qualifica mais, né? Com novos cursos, novas especializações, né? Impossível concorrer. Então, assim, hoje no mercado, outro dia eu estava estudando uma aula assim, que falava sobre a evolução do marketing, e aí falava que lá quando o Henry Ford ele criou o carro, ele fez uma frase que foi assim, ó: as pessoas podem comprar o nosso automóvel de qualquer cor, desde que seja preto. Exato. Porque naquela época não tinha concorrência. Ou você comprava o carro da Ford, ou você ficava sem carro. Então era um marketing, era um modelo de gestão focado no produto. Não se estava nem aí para o cliente. Hoje, o mercado mudou. Hoje, a concorrência é muito grande. Então, a empresa que ela não se atenta para isso e ela acompanha essa mudança do mercado, ela fica para trás. Não tem mais espaço para não acompanhar as novas tendências e o mercado. E o planejamento tributário é uma realidade. As clínicas que estão fazendo ele estão diminuindo o custo operacional de tributos e estão aumentando margem de lucro. Isso torna a concorrência desleal para quem não acompanha. Vou te dar um exemplo. E é o desleal no bom sentido, né? Ele está utilizando artifícios, recursos legais, né? Então não é desleal que ele está baixando o padrão de serviços, enganando de alguma forma o paciente, não entregando o que se comprometeu. Não, ele está utilizando de recursos legais, de artifícios tributários legais, não é? Legais. O problema, Marcos, é que a nossa legislação tributária é muito complexa. Ela tem muitos caminhos. Qual caminho adotar? Primeira coisa, entender onde que você está, qual que é o formato da sua empresa, quais caminhos você pode adotar a partir daí. Para isso, só com planejamento estratégico tributário, entendeu? Vou te dar um exemplo prático. O pessoal deve estar aí assim pensando, poxa, ok, já entendi isso tudo, mas e na prática? Como que isso se efetiva? Vou compartilhar aqui com você, Marcos. Claro, por vontade. Ouvintes, a minha tela. Claro. E enquanto você compartilha, eu me lembro que foi na primeira live que você citou a quantidade de impostos são criados no Brasil ao dia, né? E as suas evoluções, alterações, enfim. Quanto que era, não, Guilherme? Nós temos mais de 2 milhões de leis tributárias no país, contando leis municipais, porque nós temos 5 mil municípios. Exato. Imagina, 5 mil municípios. Então nós temos, envolvendo leis tributárias municipais, estaduais e federais, nós temos mais de 4 milhões de leis tributárias e mais ou menos a cada 4 horas é aprovada uma nova lei tributária. Então, imagina. É arrepiante. Vamos lá. Então, Marcos, olha aqui, um exemplo prático. Isso aqui já é consultoria, viu, Marcos? Você já está... Nossos clientes são privilegiados com a tua participação. Você já começa dando essa consultoria dentro da nossa parceria. Isso aqui é uma consultoria. Os clientes que estão aí online, quiser mandar o link aí da live para o contador, chama o contador. A gente aqui sempre trabalha junto com o contador. Esse ambiente desse planejamento tributário, porque assim, Marcos, ninguém sabe de tudo. Então, quando a gente vai fazer um planejamento tributário, a gente cria um ambiente de reflexão, de análise da situação do cliente, onde sempre todo mundo que está envolvido aprende. Eu aprendo muito com os contadores, posso também compartilhar informação com os contadores. Nós temos um departamento de contabilidade interno nosso, com contadores. Então, assim, se quiser mandar esse link agora para o contador, para ele acompanhar daqui para frente, ele vai te agradecer, porque pode ser que ele não conheça essa informação. Olha que legal, Marcos. Vamos dar um exemplo de clínicas odontológicas que estão no Simples Nacional, tá? Tá.
No Simples Nacional, as clínicas odontológicas, elas podem se enquadrar ou no anexo 3 ou no anexo 5. O que vai depender? O valor da folha salarial mensal daquela clínica. Se aquela clínica tem uma folha salarial cujo valor é maior que 28% do faturamento, ela pode entrar aqui, ó, anexo 3. Se é menor que 28%, ela vai entrar aqui no anexo 5. Olha a diferença, Marcos, olha a diferença. Vamos supor aqui que a gente está falando de uma clínica que fatura aí 1 milhão por ano. Então, nós estamos falando aqui de uma clínica que fatura até 180 mil por mês. Se ela entrar aqui, ó, Marcos, no anexo 5, ela vai pagar 15,5%. Se ela entrar aqui, ela paga 6%. Meu Deus, menos da metade. Menos da metade. Menos da metade. Olha a diferença. Marcos, nós estamos falando de reduzir a carga tributária para menos da metade. Isso é muito sério. Muito sério. Ah, Guilherme, mas a minha folha salarial não dá 28% do meu faturamento. Então é aí que entra o planejamento tributário. Sabia que o seu prolabore enquanto empresário, enquanto dono da clínica, entra no cálculo desses 28%? E que se você aumentar o seu prolabore para chegar nesses 28%, você consegue sair daqui de 15 e vir para 6? Olha que legal! Olha que legal! Muitas vezes o seu prolabore já é algo que você tem uma retirada mensal como distribuição de lucro. Sim. Mas em vez de tirar como distribuição de lucro, você joga como prolabore. Aí alguém que é mais entendido, um contador vai falar, peraí, Guilherme, não é tão simples. Prolabore tem imposto de renda. Eu sei, por isso que a gente tem que fazer o cálculo para deduzir o imposto de renda desse valor que vai ser jogado a título de prolabore e ver se mesmo assim compensa. Porque quem diz se vai compensar ou não é o Guilherme, não é o contador, não é o Marcos, são os números. É matemática, né? É matemática, os números não mentem. Exato. Então, olha que interessante, Marcos, isso muda o jogo da clínica. Só nessa diferença de percentual entre o anexo 3 e o anexo 5. Só nessa jogada de enquadramento relacionada à folha de pagamento. Só fazendo uma alteração do valor do prolabore dos sócios da clínica. Agora, tem que fazer o cálculo. Claro. Né? Se a folha salarial é muito baixa, dependendo do valor do faturamento da clínica, você vai ter que aumentar muito o prolabore, aí você tem que calcular o imposto de renda para ver se compensa. Exatamente. Então, os números que vão dizer o que é possível. Ah, calculei aqui e não foi possível. Então, peraí. Vamos ver, então, fazer o cálculo para ver se a gente migra essa clínica do Simples Nacional para o lucro presumido? Ah, Guilherme, mas a minha clínica não fatura mais de 4,8 milhões por ano. Não tem problema. É um dogma achar que só faz sentido ir para o lucro presumido se fatura acima de 4,8 milhões por ano. Porque lá no lucro presumido, dependendo dos serviços que a sua clínica presta, a gente reenquadra ela com as alíquotas do serviço hospitalar. E aí, o lucro presumido, que é de 32% no imposto de renda, cai para 8%. Aí nós estamos falando de 32 para 8. De 32 para 8 na alíquota do imposto de renda, a base de cálculo do lucro presumido. Aqui nós estamos falando de uma redução de metade. Lá nós estamos falando de uma redução de muito mais que a metade. Muito mais, 4 vezes, basicamente. Nós estamos falando de 400%. Então assim, isso, Marcos, não dá para ser negligenciado. Isso é para ser feito para ontem, porque cada mês, muitas vezes o empresário fala, esse mês eu tô corrido, vou deixar para o mês que vem. Tudo bem, é um mês a mais que você está perdendo dinheiro. Exatamente. O adiar essa decisão, o que eu falo, um termo que eu gosto muito, é dinheiro escorrendo pelo vão dos dedos. Que aquele que legal, depois você pode ter a restrição, pode sim. Porém, como você já disse, me corrija se eu estiver errado,
Não é que esse dinheiro volta diretamente, a Receita não vai redepositar esse dinheiro em sua conta. Ela vai gerar créditos em pagamento de tributos futuros, não é isso? Uma compensação. Ou seja, aquele dinheiro que você pagou em excesso, por não fazer, por não ter todo esse cuidado, né, esse olhar, esse planejamento, como você enfatiza, ele não volta no dia seguinte. Pode voltar sim, mas não é no dia seguinte. Por isso que o planejamento se torna muito, muito fundamental mesmo para uma gestão efetiva da sua clínica, porque ele compõe todo o arcabouço de gestão, né? O planejamento tributário, junto com outros aspectos, vem compor a gestão da clínica e com uma importância financeira muito grande, muito expressiva, né, Guilherme? Muito expressiva, Marcos. E sabe, Marcos, dentro do planejamento tributário, qual que é o principal erro das clínicas? Não. Muitas clínicas perdem dinheiro por cometer esse erro. O principal erro é não agir. Sempre na vida, em qualquer esfera da vida humana, o principal erro é não agir. Muita gente pensa assim, eu fico indeciso, eu não vou tomar uma ação porque eu estou com medo de errar. Mas a omissão também é um erro. Então, dentro do universo do planejamento tributário, o principal erro, a omissão. Perfeito, porque na gestão não tem problema nenhum em errar. O que a gente tem que fazer é corrigir rápido, monitorar e corrigir rápido. E pensando assim, a gente tem muito mais tranquilidade em agir. Porque nós não vamos acertar sempre. Só que se nós não agirmos, a gente já está errando na base, né? Por omissão, e aí as coisas não acontecem mesmo, né? Então, o erro faz parte do processo de gestão, não tem problema algum errar, lógico que para tudo a gente tem que pensar, tentar mitigar os erros, porém, errou, o fundamental, corrige rápido, não é? Justamente. Então, assim, todo gestor, empresário de segmento odontológico que nunca sentou com um consultor de gestão tributária, você está nesse maior erro que é a omissão. Pode ser que você não conhecia essa possibilidade, então sua omissão era inconsciente. Mas a partir de hoje, essa omissão se continuar, vai ser consciente. E qual que é o segundo maior erro, Marcos? O segundo maior erro é a pessoa, às vezes, assistir um vídeo no YouTube, assistir uma live como essa, que a gente entrega essas dicas preciosas e falar assim, agora então eu já sei fazer. Chama o contador, que às vezes não é especialista em consultoria tributária, fala assim, eu descobri uma dica boa, aumenta aí o meu prolabore, e aí nós vamos reduzir imposto, que eu vi lá e tal, nós mesmo vamos fazer aqui, porque aí a gente economiza, não precisa pagar um profissional especialista, a gente mesmo dá um jeito. Outro grande erro. Sabe por quê, Marcos? Pode ser que o empresário fazendo essa dica que a gente deu aqui agora, de aumentar o prolabore e mudar o anexo do Simples Nacional, ele já tem um benefício. Mas quem garante que essa é a melhor estratégia? Pode ser que ele tenha um benefício muito maior migrando para o lucro presumido, enquadrando nas alíquotas dos serviços hospitalares. Então, esse negócio de se pegar a dica e aplicar por si só, pode funcionar? Pode. Mas tem um risco muito grande. Você pode fazer errado, você pode não se atentar para um detalhe muito importante, cometer um erro e depois ter um problema, né? E você pode deixar de aproveitar uma oportunidade que é muito melhor, né? Então, assim, o segundo grande erro é tentar fazer por si mesmo, sem um especialista. Tentar fazer sem a ajuda de um especialista. Perfeito. E inclusive, a gente tem o costume de achar que o contador, né, sabe tudo. Ele é um especialista, tudo que se fala de tributos, folha de pagamento, enfim, ele teoricamente sabe tudo e teoricamente tem a obrigação de saber tudo.
E, na verdade, não é assim. Ele tem um trabalho muito específico. Eu gosto muito de uma frase que você usa, que os contadores e vocês, consultores, fazendo papel de consultores tributários, são as duas asas de um mesmo pássaro. Né? Gostei muito dessa frase que você falou na nossa primeira live e eu a aprendi. Ou seja, são serviços e trabalhos complementares, né? E que, além de se somarem com todo o resultado possível, eles se multiplicam. Não é isso? Então, esse erro, né, que você bem frisou, de tentar tomar uma atitude somente baseado em uma informação de uma live como a nossa, aí a gente não mitiga o erro. Nós estamos potencializando a possibilidade de erro, não é? Justamente. E eu acredito, Marcos, que todo mundo que está aqui na live com a gente hoje tem um desejo: fazer o seu negócio, o segmento odontológico, crescer. Porque uma empresa ela tem três destinos, só três, não existe um quarto. Ou uma empresa quebra, ou ela é herdada quando o fundador morre, né, o sócio morre, ela é herdada pelos herdeiros dele, ou ela é vendida. Né? Exato. Desses três cenários, o melhor cenário é a empresa ser vendida. Por quê? Porque se ela faliu, é um fracasso. Se ela foi herdada, significa que o sócio faleceu, né? Nem sempre ali os herdeiros estão capacitados para tocar aquele negócio em específico. E o melhor cenário que eu digo é que a empresa seja vendida. Por quê? Quando uma empresa é vendida, se calcula o equity. O que é o equity? É a projeção de lucro daquela empresa para o futuro. Se projeta para o futuro. Existem algumas formas de se calcular esse equity. Uma delas é se calcular, por exemplo, 5 anos para o futuro. Equity, e você traz para o momento da venda. Então, o empresário vende a empresa e ele usufrui de um futuro que ele não vai nem precisar participar com o dinheiro na mão, e ele pode abrir um outro negócio, enfim, fazer qualquer coisa que ele queira com esse dinheiro. E aqui no nosso escritório, nós temos o Edmilson Martins, que está planejado com a gente para a live do dia, deixa eu ver aqui na agenda, acho que é dia 20, só confirmar. Dia 20/4, nós temos uma live aqui às 8h15, imperdível, Marcos. Porque dá um spoiler pra gente. Vamos estar eu, você e o Edmilson. Tá. Edmilson é contador, consultor tributário para clínicas odontológicas, um cara fantástico, um cara que entende demais, um cara alto astral. Nós vamos entregar conteúdo aqui, ô Marcos, assim, incrível. E o Edmilson, nós somos parceiros. Quando a gente atende as clínicas, a gente atende juntos. E o Edmilson, ele é especialista, sabe em quê? Valuation. Então, porque uma clínica, quanto que a sua clínica vale? Vale. Você tem que saber quanto que a sua clínica vale. E aí, como que a gente descobre o valor de uma clínica? Fazendo o valuation dela. Nada mais é do que uma avaliação, né? Quando você vai vender uma empresa, você tem que fazer o valuation. E aí o valuation pode englobar também, se o profissional for especialista, o equity. E aí, Marcos, olha que interessante. Se a sua clínica já está enquadrada dentro de um planejamento tributário mais eficiente, você tem um valuation da sua empresa muito maior. Muito maior. Faz uma diferença enorme mesmo. Já participei de alguns processos de valuation e realmente o impacto sobre a adequação tributária é assustador. Assustador. É assustador. E aí, quando o investidor senta na sua frente para negociar, comprar a sua empresa, a primeira coisa que ele olha, seus custos operacionais. Isso. Deixa eu ver. O investidor não está preocupado.
Porque muitos empresários erram nesse ponto, Marcos. Eles olham só para o faturamento. Minha clínica está faturando 1 milhão por mês. Isso não quer dizer nada. Nada, gasta 999. Entendeu? Então, assim, uma das variáveis que o investidor olha quando ele senta para comprar a sua empresa é qual que é o seu custo operacional. E quando a gente fala em planejamento tributário, a gente está falando em reduzir custo operacional. Então, olha que legal, como está envolvido com tudo. Ele quer ver qual que é o seu modelo societário. Né? Sim. Então, assim, Marcos, nós estamos falando aqui do suprassumo, nós estamos falando da cereja do bolo, nós estamos falando do assunto mais importante hoje para o empresário do segmento odontológico. Quais são os assuntos mais importantes hoje para o empresário do segmento odontológico? Gestão, que aí vocês entregam, né, através do controle odonto para o empresário, assim, uma entrega surreal. Não é à toa que o controle odonto é líder do segmento nacional e já está abrindo frentes em segmentos internacionais. Não é à toa. Vamos falar sobre isso hoje ainda na live. Teremos uma participação direta de Portugal. O Marcos, deixa eu te falar uma coisa. Aqui a gente tem mais de 20 sistemas no escritório. Nós não somos, o nosso core business não é tecnologia. Sim. É planejamento tributário. Mas tecnologia é ferramenta, né? A tecnologia é a nossa ferramenta para a gente entregar o planejamento tributário. Então a gente usa hoje mais de 20 sistemas. Marcos, por usar mais de 20 sistemas, eu me relaciono com muitas empresas de tecnologia. E a gente aqui, vira e mexe, tem que trocar de empresa, porque a empresa não está dando um bom suporte. A empresa às vezes não tem um suporte humano, eu tenho que ficar conversando com um chat robótico. A empresa não dá treinamento. Então, assim, o que define uma empresa de tecnologia, além do serviço que ela entrega, é o suporte que ela dá, é o acompanhamento com o cliente. E a gente vê isso pela taxa de retenção de clientes. E aplicativo tem uma maravilhosa, isso significa que os clientes, quando entram no aplicativo, no controle odonto, eles estão satisfeitos, eles permanecem. Significa que vocês entregam a gestão para eles de uma forma incrível. Sabe por quê, Guilherme? Até só permita, desculpa interromper. Apesar da nossa entrega ser tecnológica, nós estamos falando de tecnologia de gestão, plataforma de gestão, nós jamais abandonamos a humanização da relação com o mercado e com os nossos clientes. Isso é fundamental. Muitas empresas, notadamente do segmento de tecnologia, que é onde eu atuo já há alguns anos, então, com uma certa experiência e uma certa vivência, acabam desumanizando a sua relação com o mercado e clientes. Né? E apesar de toda a tecnologia ser uma grande facilitadora, nada substitui o contato humano, não é? E isso a gente prima e não abre mão dessa nossa característica. Sim, maravilha, Marcos. Então, assim, quais são hoje os dois pilares do crescimento no segmento odontológico? Gestão, isso quem está com a controle odonto já tem um checkpoint nesse item. Qual que é o outro pilar? Modelo de negócios. Marcos, eu digo o seguinte, eu sou meio apaixonado por modelo de negócio, sabe? Eu acho uma coisa incrível. Tem gente que é apaixonado por música, né? Que tem um ritmo, uma cadência. Eu também gosto de música. Mas eu tenho paixão por modelo de negócio. Eu vejo o modelo de negócio como uma música. Por quê? O modelo de negócios é um fluxo de energia. É um fluxo de processos e pessoas que são executadas para um resultado. Tem uma cadência como uma música, né? Então, muitas vezes o empresário ele está insistindo dentro de um modelo de negócios que mesmo que ele tenha o sucesso que ele busca, não vai crescer tanto, porque o próprio modelo de negócio limita. Se o modelo de negócio for ruim, você pode trabalhar 20 horas por dia, ter a melhor equipe do mundo, que você vai ter fracasso. Porque é um modelo de negócio. Então, o que precisa? Ter um modelo de negócios inteligente e eficiente.
Aí dentro de modelo de negócios, a gente tem uma série de variáveis. Uma das variáveis de um bom modelo de negócios é um planejamento societário e tributário. Então, se o empresário do segmento odontológico quer crescer, ele tem que ter isso. Tem que ter gestão e um bom modelo de negócios, levando em consideração gestão societária e tributária. Isso, Marcos, não tem como fugir. Entendeu?